Bom dia. Bom dia a todos que estão em casa também. Nós vamos dar sequência ao estudo que nós começamos a fazer. Já estamos no terceiro episódio hoje. Jesus, o centro do poder e da misericórdia. O Joel fez a abertura, o pastor Joel fez a abertura e já fez dois estudos. E hoje a gente vai tentar aqui dar sequência. Eu queria convidar todos que a gente tivesse em oração. Vou estar orando agora, pedindo a Deus que Ele nos conduza nesse tempo. Que seja um tempo de aprendizado e que a gente consiga ouvir o que Deus está falando. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nos colocamos diante do Senhor como instrumento, conscientes da nossa fraqueza, conscientes da nossa insignificância diante do conhecimento do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor fale ao nosso coração, fale à nossa mente, traga para nós aquilo que o Senhor quer nos entregar hoje, que nós possamos perceber, entender, compreender aquilo que o Senhor tem para nós através desse texto. É a nossa oração em nome de Jesus. Nos últimos dias, ou mais precisamente no dia 10 de setembro, o mundo foi todo tocado e ficou todo sensibilizado e assustado. Charlie Kirk, um conhecido ativista cristão, conservador americano, foi morto a tiros durante um evento público numa universidade em Utah, nos Estados Unidos. E por que eu estou falando aqui, tentando lembrar desse episódio? Porque, independentemente de ideologia, eu não estou aqui falando de ideologia e nem quero levantar isso. O que se viu foi uma vida ceifada violentamente, de uma maneira brutal. Um pai de família deixou a esposa, 2 filhos, e a maneira como aquilo ocorreu, como aquilo aconteceu, é para nos chocar, é para deixar todos sensibilizados. Nós sabemos que vivemos num mundo completamente adoecido pela raiva, né? Pela intolerância, idolatria da opinião, falta de misericórdia, desvalorização da vida. E como cristãos, nós somos chamados a tomar, não somos chamados a tomar lados ideológicos. Nós não temos que escolher entre direita e esquerda, né? Não temos que nos posicionar em relação à política. Não é disso que a gente está falando. Mas, como cristãos, a gente tem que ficar horrorizado com o que aconteceu e tomar o lado do bem. Porque ali está claro que aquilo ali é uma luta do bem contra o mal. O mundo jaz no maligno, a gente sabe disso. O mundo está perecendo. E nós, como cristãos, precisamos tomar uma posição. O livro de Marcos, ele nos mostra um Jesus totalmente ativo, prático, sem muito. Marcos não se concentrou muito em discursos longos, em ensinos longos. Ele foi colocando a vida de Jesus de uma maneira muito prática. E isso nos faz pensar, nos faz refletir em como nós devemos nos posicionar diante da sociedade pelos motivos e pelo exemplo de Jesus na praticidade do seu evangelho. Tá? Como eu disse, aqui não trata de direita, de esquerda. Nós estamos realmente do lado de Jesus e precisamos de entender tudo aquilo que ele fez para que isso nos mova, para que isso nos deixe cada vez mais incomodados, mais chateados com o que está acontecendo. A gente não pode simplesmente entender que aconteceu. Não, é algo que nos revolta, é algo que tem que realmente nos revoltar. Quem tem um coração cristão tem que se revoltar com isso. Nós não podemos nos calar. Não estou aqui desafiando ninguém a tomar uma posição ideológica, como eu disse, mas é espiritual. É entender mesmo. Agora, eu acho que o mundo deveria de estar orando pela família dele, pelos filhos, enfim. Deveria de haver uma consternação no coração de todo mundo. E Marcos nos convida para olhar para Jesus como nosso modelo de atuação no mundo, né?
em um tempo onde a escuridão está se manifestando nas praças, nos palanques, até dentro da igreja. Eu vi agora um vídeo essa semana, alguém me mandou, eu ia até mandar para a Esté, acabei não mandando ainda, de uma integrante de uma igreja satânica mostrando os planos que eles têm de atuação dentro das igrejas evangélicas no mundo todo. Eles infiltram pessoas dentro das igrejas para que essas pessoas trabalhem no ministério infantil. Sabem por quê? Porque o ministério infantil faltam pessoas para trabalhar. É um ministério que não aparece, que não atrai muito. Então acaba que tem brechas. Quase toda a igreja tem brechas no ministério infantil de professores. E essas pessoas vêm de maneira sorrateira, se infiltram nas igrejas evangélicas, começam a fazer o trabalho deles disseminando algumas mentiras pequenininha na mente, na cabeça dos nossos filhos, das nossas crianças. E isso é uma semente que eles estão plantando, eles estão satisfeitos com isso, poucas coisas. Isso é terrível. É algo que tem que nos deixar totalmente estarrecidos com o que está acontecendo. Tá? Eu vou convidar, deixa eu ver se eu consigo. Eu quero aproveitar e pedir perdão de púlpito para o pessoal da multimédia, porque eu entreguei os slides hoje muito em cima da hora, e isso causa um reboliço para eles. Então eu queria de púlpito pedir perdão para eles, para que isso não aconteça de novo. Vamos ver se eu pago. Bom, acho que não está ligado, né? Porque não... Ah, já foi. Não, foi você que mudou, então olha aí se está. Bom, o texto que a gente vai estar meditando, então, quem quiser abrir a Bíblia, é Marcos, vamos dar sequência no capítulo 1, do versículo 21 a 45, tá? E se conseguir liberar ali, pode tocar, pode... Põe o outro, por favor. O capítulo 1, do versículo 21 a 45. Nós vamos estar meditando aqui em 3 pontos. O primeiro, Jesus ensina com autoridade. Tá? Eu tinha colocado o texto, quem puder abrir as suas Bíblias nesse texto, para a gente estar lendo junto. Pode mudar. Já está? Obrigado. Então, Marcos 21, 22. Aí, Jesus e os discípulos seguiram depois para Cafarnaum, chegado no sábado. Jesus entrou na sinagoga dos judeus e começou a ensinar. Os que o ouviram ficaram muito admirados com o seu ensino, porque falava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei, ou os escribas. Em algumas traduções tem a palavra escribas. O povo se admirou muito, estava muito admirado, porque Jesus não falava como os doutores da lei. Ele falava com autoridade. A autoridade dele era muito visível, muito latente. E eu não sei acho que todo mundo sabe quem eram os escribas. Eles eram os estudiosos da lei, os doutores da lei, conheciam a lei completamente, de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, enfim, de todas as maneiras. Mas a gente vê que Jesus, em Marcos, em Mateus, em outros textos, ele está sempre criticando os escribas. Por quê? Porque aquilo era uma religiosidade superficial, vazia, era uma casca, era uma aparência. E Jesus não, o povo se admirou porque percebia a autoridade nele. E com o texto para frente nós vamos ir percebendo como é que Jesus foi desenvolvendo essa autoridade. Tá? O Charles Spurgeon, ele disse, essa frase eu quis trazer, que ele diz: o diabo pode acorrentar, mas Jesus pode libertar. Quando Cristo fala, mesmo as trevas mais densas fogem e a alma aflita encontra luz e paz. Depois do versículo 23 ao 28, vamos lá, calma aí que vai acertar.
Está indo para trás, calma. Do 23 ao 28. O texto diz assim: Nisto apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito mau, o qual aos gritos disse: O que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para nos destruir? Eu sei quem você é o Santo de Deus. Jesus repreendeu: Cala-te e sai deste homem. O espírito mau sacudiu fortemente o homem, deu um grande grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntaram uns aos outros: O que será isso? E outros diziam: Isso é doutrina nova, mas apresentada com autoridade, pois ele até dá ordem aos espíritos maus e eles obedecem-lhe. A fama de Jesus passou-se rapidamente por toda a região da Galileia. É como a gente está vendo nesse texto, um homem possuído se apresenta na sinagoga e Jesus o liberta com uma ordem. Jesus não deu um show, não fez aqui uma cena fantástica, maravilhosa para poder gritar, ordenar, perguntou o nome do demônio. Ele não fez show nenhum, ele simplesmente deu uma ordem simples e seca que mandou o demônio se calar e sair. E o que eu acho interessante, que o texto diz que esse homem entrou na sinagoga sabendo que Jesus estava lá. Isso também mostra para a gente um pouco daquilo que, de um atributo de Deus que a gente às vezes tem dificuldade para entender, que é a questão da soberania. Se aquele cara, aquele endemoniado, sabia que Jesus estava lá, ele ia embora. Ele, vou lá para quê? Para ele me humilhar na frente de todo mundo e me expulsar? Mas ele foi, mesmo sabendo que Jesus estava lá. Porque era o propósito de Deus que isso acontecesse. Era o propósito de Deus que ele estivesse ali para que Jesus o confrontasse, para que Jesus libertasse o homem daquele mau espírito. Isso é a soberania de Deus. As coisas acontecem do jeito que Deus quer, da maneira que ele planeja. E uma outra coisa também muito interessante é que o diabo sabe quem Jesus é. Quando ele viu Jesus, ele não perguntou, ele não questionou, ele afirmou, ele sabe quem ele é. Ou seja, um ensinamento muito prático a gente vê nesse versículo, que o mundo espiritual é real, muito real. Ele está o tempo todo acontecendo, se manifestando às nossas voltas. E a gente começa a pensar que hoje a gente vê famílias totalmente destruídas, jovens em depressão, vícios, enfim, ideologias que oprimem, às vezes pessoas possessas às nossas voltas. Nós temos agido como quem conhece Jesus? É uma pergunta que fica. O diabo conhece Jesus e agiu conhecendo Jesus. E nós, nas oportunidades que a gente tem agido como igreja. Eu acho que a gente precisa discernir e agir com autoridade espiritual quando essa oportunidade se manifesta, né? Nós precisamos de entender que nós não precisamos de ter medo do confronto. Eu lembro que uma situação em que uma pessoa é possessa, endemoniada, e uma outra amiga do lado, e com medo de chegar, de confrontar, enfim, de fazer o que deveria de ser feito. E aí, no último momento, ela viu que o Espírito reveste de uma autoridade tão forte que ela gostou até da experiência, porque ela percebeu o Espírito Santo agindo através da vida dela. Então, eu estou dizendo isso porque é importante a gente saber que vão aparecer oportunidades, vão acontecer episódios e cenas em que a gente vai ter que usar esse entendimento. A autoridade do nome de Jesus, não a nossa autoridade. A autoridade do nome de Jesus. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui agora acertar ali. Agostinho de Hipona, ou muito mais conhecido como Santo Agostinho, ele disse que Cristo veio para nos livrar do domínio do diabo, não com espadas ou guerras, mas com a autoridade do amor divino e do poder da sua palavra. Depois nós vamos agora para o ponto 3, que é Jesus cura com compaixão. Aqui nós vamos demorar um pouquinho mais. O texto ele ficou aqui um pouquinho mais longo, mas é porque tem algumas coisas bem interessantes para a gente ver nesses versículos, tá? Então, diz assim o texto: Depois disso, saíram da sinagoga e foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Ali ficou muito pequeno, acho que vocês não vão conseguir ler. Nem para mim não está dando, então.
Como a sogra de Pedro estava de cama com febre, falaram logo dela a Jesus. Ele mudou-se, pegou-lhe a mão e ajudou-a a levantar. A febre passou e ela começou a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se punha, traziam-lhe todos os doentes e aqueles que tinham espíritos maus. Todos os moradores da cidade se juntaram à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e expulsou muitos espíritos maus. Não os deixou falar porque eles sabiam quem ele era. Jesus declarou-se muito antes de nascer o dia, saiu da casa e foi para um lugar isolado onde ficou em oração. Simão foi com os companheiros à procura dele e quando o encontrou disse-lhe: andam todos à tua procura. E Jesus disse-lhe: vamos a outras povoações das redondezas para que eu também possa pregar, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia, pregava nas suas sinagogas e expulsava espíritos maus. Veio depois um homem com lepra, procurando Jesus, e pediu-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me da lepra. Jesus teve muita pena dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero sim, você está purificado. E naquele mesmo instante a lepra desapareceu e ficou purificada. Então Jesus aconselhou-lhe em tom firme, mandou-o embora e disse: escuta, não fales disso a ninguém. Vai primeiro ao sacerdote para ele te examinar e pela tua purificação oferece o sacrifício que Moisés determinou, para que saibam que está purificado. Porém o homem mal saiu dali e começou a proclamar abertamente o que se tinha passado. E a notícia correu de tal maneira que Jesus já não podia entrar à vontade nas povoações. Ficava de fora, em lugares isolados, mas ia lá toda a gente de toda parte para procurá-lo. Esse texto, essa parte, ela é muito interessante porque traz alguns ensinos que eu destaquei aqui para a gente poder pensar. Primeiro, Jesus ele entra em lares comuns, ele está em todos os lugares. Ele vai à casa de Simão, no versículo 29, 31, cura a sogra dele. Ou seja, o ministério de Jesus alcançava e alcança a vida cotidiana em todos os locais, mais simples ou mais complicados que seja o local. Depois, no versículo 31, ele ainda mostra que a cura ela é imediata, ela é completa. Quando a mulher foi curada, ela já se levantou e começou a servir, começou a trabalhar. Ou seja, foi rápido. Ela, na mesma hora que ela se curou, ela já estava ali se movendo, trabalhando e servindo a todos que estavam, aí, principalmente a Jesus, que estava naquele local. Jesus restaura a saúde, mas também a dignidade, porque ele coloca a pessoa em condições de seguir com suas funções, seus afazeres de uma maneira digna. Depois, lá no versículo 32 e 34, as multidões buscam Jesus à noite. O texto fala que ele saía e à noite várias pessoas estavam procurando a ele para ser curadas. A fama estava se espalhando, né? O poder de cura atrai as pessoas, mas Jesus não é apenas um milagreiro, né? Ele cura com um propósito. Todas as curas tinham um propósito. Ele quando curava, e ele ainda dava sequência na cura, dava conselhos, pedia e dava ordens de como a pessoa deveria se comportar. E no versículo 35, é um ensinamento muito bacana aqui, porque a gente vê que Jesus aqui ele prioriza a oração. Ele estava com a agenda cheia, cheio de gente, cheio de pessoas querendo ser curados, cheio de pessoas procurando por ele, mas mesmo assim, ele tirou um tempo e foi ficar sós em intimidade com o Pai. Por quê? Porque a oração sustenta o ministério, a oração sustenta o trabalho, a oração sustenta aquilo que a gente tem para fazer. Muitas das vezes nós não temos força, sabedoria para poder fazer determinada ação, determinado trabalho. E quando a gente busca em Deus através de oração, a gente se sente como que preenchido, como que completo para aquele trabalho, para aquela obra. Portanto, é importante a gente dedicar esse tempo no meio dos afazeres, no meio de todas as confusão da vida, dedicar um tempo para orar, para buscar a orientação de Deus. Tá? Depois aí no versículo 36 e 38, a gente mostra que ele estava focado no ministério. Ele não estava muito preocupado com a fama, né?
O Jesus ele se recusa a ficar naquele local onde ele já era popular, já era conhecido. Ele poderia ficar mais um tempo ali aproveitando da fama, do conhecimento dele, mas não. O foco dele era pregar em outros lugares, era cumprir o ministério. Tá? No versículo 40, 42, eu estou tomando muita água, gente, porque eu não estou muito bem hoje, não. A gente vê aqui o toque de Jesus purificando o leproso. Aqui, para mim, é a parte mais bonita desse texto. Jesus toca um leproso. E eu queria que a gente tentasse pensar que naquela época isso era improvável. Era proibido, não se tocava no leproso. O leproso ele ficava abandonado, afastado até do convívio da sociedade. Aquilo para os judeus era impuro. Tocar no leproso era impureza. E Jesus toca nesse leproso, ele não se contamina, óbvio, e ele purifica o leproso. E aí tem um ensino muito, muito profundo, porque nós às vezes temos medo de algumas coisas, com medo de nos contaminar, enfim, é preciso de ter ousadia, de ter coragem, de fazer o que deve ser feito. Tá? No versículo 44, Jesus continua e ele manda o leproso se apresentar ao sacerdote. Aqui é muito interessante porque aqui tem um ensino muito profundo, que a gente vê que Jesus cumpre a lei, ele cumpriu a lei. Ele tinha autoridade, ele poderia fazer o que ele curou o leproso e pronto, não precisava de dar sequência, só mandava ele embora, mas não. Ele manda o leproso se apresentar lá ao sacerdote. No versículo 44 ele fala: não fales disso a ninguém, vai primeiro ao sacerdote para ele te examinar e pela tua purificação oferece o sacrifício que Moisés determinou para que saibam que está purificado. Quer dizer, por que precisava de Jesus fazer aquilo, mandar o ex-leproso lá procurar o sacerdote para provar que estava purificado? Ali tem um ensino muito profundo que é Jesus cumpriu a lei. E como havia naquela época, eu até separei aqui os pontos de como é que Moisés determinava, pela lei era determinado. Quando alguém era curado da lepra, ela não podia simplesmente voltar à sociedade, se infiltrar no meio de todo mundo. Tinha que ir, esses ensinos eles estão todos lá em Levítico 14. Não vamos aprofundar, mas quem quiser depois ter uma percepção melhor, é só ir lá que vai conseguir entender. Tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote examinava a pessoa fora do acampamento, longe, percebia se aquela pessoa tinha sido curada mesmo. Depois tinha um ritual que eles praticavam com 2 pássaros. Né? Um pássaro era morto sobre a água corrente, o outro pássaro ele era mergulhado no sangue, junto com madeira de cedro, escarlate e sopo. Cada material desse tem um simbolismo, tem um significado. Depois o pássaro vivo ele era solto, simbolizando a libertação daquela impureza. Depois ainda tinha o banho e troca de roupas. O homem tinha que se banhar, raspar todo o corpo, aguardar por 7 dias para estar completamente puro. E no 8º dia ele tinha que oferecer sacrifícios no templo. Eram 2 cordeiros, uma ovelha sem defeito, depois as ofertas de farinha e de azeite, e sacrifícios pelo pecado, holocaustos, ofertas de cereais, quer dizer, várias coisas. A lei era bem complexa. E por que Jesus manda ele ir lá, ou seja, cumprir aquilo tudo? É porque Jesus veio para cumprir a lei, e ele cumpria, e ele teve que cumprir. E a lei foi cumprida depois completamente na morte dele. Né? O sacerdote depois aplicava o sangue na orelha direita, no dedão direito e no dedão do pé direito, mostrando que todo o corpo havia sido purificado. Né? Ou seja, o sacerdote tinha que testemunhar o milagre. Isso serviria de testemunho, como estava lá no versículo 44, e para permitir, então, a reintegração social do homem à sociedade. Aí o homem poderia voltar a conviver, porque ele estava realmente curado e limpo. Né? Lá em Mateus 5,17, Jesus diz assim: não pensem que vim anular a lei de Moisés ou o ensino dos profetas. Não vim para anular, mas para dar cumprimento.
Então era importante todo aquele processo, era importante que aquilo tudo acontecesse daquela maneira para que se cumprisse aquilo que Jesus havia sido, para aquilo que Jesus havia vindo, né? Jesus então manda o ex-leproso ir ao sacerdote, realizar todo o ritual, lá descrito em Levítico 14, como ato de obediência, testemunho e reintegração comunitária. Tá? Depois, ainda nesse texto, nesse versículo, no versículo 45, a gente vê que a popularidade de Jesus estava cada dia aumentando mais, estava crescente. Mas isso trazia algumas limitações, né? Apesar dele ter curado lá o ex-leproso ainda foi desobediente ainda, porque ele saiu contando para todo mundo. Mas eu até entendo ele aqui, porque vocês imaginam, ser curado de uma lepra e sair caladinho, não contar para ninguém também ia ser difícil. Ele estava muito alegre, ele queria mesmo, mas ele tinha sido orientado a não contar, né? E Jesus, nessa altura, ele já não estava conseguindo entrar nas cidades. Ele ficava meio que à parte, fora das cidades, onde estavam acontecendo os milagres. E é interessante que o livro de Marcos ele é muito objetivo e muitas passagens ele não narra. E eu, por exemplo, senti falta, porque ele no livro de Marcos não se fala do Sermão do Monte. Porque aquilo que eu falei, Marcos é muito prático, muito objetivo. Ele se limitou a contar mais a parte prática da vida de Jesus, as ações mesmo de Jesus. E alguns teólogos, alguns estudiosos acham que esse período onde Jesus havia curado ali o leproso e que ele estava ficando às margens da cidade, se fosse traçar um paralelo, foi mais ou menos nessa época que aconteceu a passagem do Sermão do Monte, quando Jesus está também fora da cidade, e ele vai falar para os discípulos, e tinha uma multidão ouvindo, e onde Mateus 5, 6, 7 tem o Sermão do Monte, é mais ou menos nessa época também, só para a gente ter mais ou menos um paralelo de tempo, para entender mais ou menos o que estava acontecendo. Tá? Bom, agora, dentro desses versículos, a gente consegue ver aqui, então, alguns ensinos. Está muito pequenininho também, acho que vocês não conseguem. Não, dá para ler ali que está pequeno. Alguns ensinos bem práticos dentro do texto, desse texto, tá? Desses versículos que nós lemos. Primeiro, Jesus está presente em todos os momentos, nas situações simples e nas situações dos grandes milagres. A gente viu isso no versículo 22, 25 e 31. Tá? Segundo, nós devemos buscá-lo não só pelos sinais, mas pela comunhão. Está lá no versículo 35. Depois, o toque de Jesus transforma o impuro em limpo. No versículo 42. A oração deve preceder nossas decisões e ações. No versículo 35, a gente vê que Jesus se retira para orar, para se preparar para o trabalho que ele estava fazendo, né? Precisamos obedecer a Jesus mesmo quando o entusiasmo for grande, lá no 38. Nós temos a tendência de, às vezes, aproveitar um pouco mais a fama ou aquele oba-oba, aquele momento, mas a gente tem que lembrar que é preciso cumprir o trabalho, é preciso cumprir o que tem para ser cumprido. Foi o que Jesus fez. No versículo 30, ele mostra que precisamos resgatar a autoridade da palavra viva em nossos lares, púlpitos e redes sociais. O que é resgatar a palavra viva? É a autoridade do nome de Jesus, é a autoridade do nome. Ele nos deu autoridade para usar o nome dele, para pedir ao Pai aquilo que for preciso para a expansão do seu reino. Isso não é para uso próprio, para vou aproveitar que ele me deu, vou pedir carro do Ana, não é por aí, porque não funciona. Pode tentar, mas não vai dar certo. Essa autoridade foi dada para que a gente pudesse ser participantes na expansão do reino. Tudo aquilo que é em prol da expansão do reino, a gente deve sim. E também, em várias outras situações, quando a gente ora por uma doença, por um enfermo, nós estamos praticando a expansão do reino de Jesus. E aí sim, use o nome dele e com certeza Deus vai atender. Uma coisa interessante também que eu vi no texto é que quando o leproso pergunta se ele queria curá-lo, ele se compadece, é a compaixão, ele realmente quer. Então eu acho que um segredo muito grande da oração
é entender o que Jesus quer, o que Deus quer para nós. É entender, procurar saber exatamente qual é a vontade dele. Porque, com certeza, se fizermos uma oração segundo a vontade dele, essa oração vai ser atendida, né? O sétimo ensino prático é que nós precisamos entender e praticar o poder da autoridade do nome de Jesus. É isso que nós acabamos de falar. Então, o texto ele não é muito grande e os ensinos que eu queria que a gente ficasse assim, mais gravados são esses 7 que eu coloquei. E eu queria que a gente pensasse agora de uma maneira bem positiva, assim, bem prática. Quem são os leprosos de hoje? A gente não vê, não existe mais. A lepra é uma doença que praticamente foi curada. Não existe mais os campos, os sanatórios, os locais em que as pessoas ficavam fora da sociedade. Mas esse texto não teria sido escrito e não teria esse ensino se ele não tivesse uma aplicação para os dias de hoje. Então eu acho que é muito interessante a gente pensar quem são os leprosos de hoje. E eu queria que vocês me dessem uma ideia, cada um pudesse falar um de cada vez, pudesse falar o que vocês acham que são os leprosos de hoje. Excluídos da sociedade. Quem são os excluídos da sociedade? Vícios. O que mais? Como? Sim. Desculpa, não entendi. Também. Tem mais. O que mais que a gente pode pensar que são os leprosos que nós temos contato com eles no dia a dia, nas nossas relações, né? Enfim, não pode colar agora, viu? Então, os leprosos, eles são, como a irmã disse, colocou muito bem, são as pessoas marginalizadas pela sociedade, excluídas ou ignoradas por causa de sua condição social, por causa da sua aparência, por causa do seu passado, pela raça, dependendo do local em que estiver, pela raça, doença. Algumas doenças ainda separam as pessoas, tiram as pessoas do convívio, né? Como? Sim, também. Até, às vezes, até pelo próprio estilo de vida, como a gente exclui algumas pessoas que se vestem diferente, que usam um corte de cabelo diferente, se tatuam, enfim, tem uma série de pessoas que podem ser consideradas os leprosos do nosso tempo, de hoje. E são as pessoas que nós evitamos, que ficam fora, né? Tem aqui uns outros exemplos, são os moradores de ruas, são pessoas excluídas, né? Dependentes químicos, alguém já tinha falado, pessoas com doenças mentais ou incuráveis, ex-presidiários, isso é muito comum em quase toda a sociedade, tá? E o texto ele nos traz um desafio. Por que eu comentei, falei a introdução, eu falei do que aconteceu lá com o Charlie Kirk, porque e disse que eu não estava entrando no mérito da ideologia do que ele crê. Eu sei que, pelo que foi informado, pelo que foi divulgado, que ele é cristão, né, e defende os princípios daquilo que ele crê. E eu fico pensando assim, às vezes, eu comentei isso com o pastor Joel semana passada, quando a gente começa a olhar pelo lado ideológico, a gente acaba cometendo sem querer o mesmo tipo de pecado que talvez aquele cajo lá que deu o tiro, talvez não com tanta profundidade para chegar nesse ponto, mas eu me encontro muito em discussões políticas de vez em quando e vejo como que todos os dois lados são completamente radicais,
são completamente intolerantes, como que a gente não concorda, a gente às vezes até nem quer muito contato com aquela pessoa porque ela pensa diferente da gente, ela age de uma maneira diferente. E o que o texto está dizendo, o que Jesus estava mostrando, é que se essas pessoas, a gente considerar que essas pessoas podem ser os leprosos de hoje em dia, porque é alguém que eu não quero contato, é alguém que eu não quero mexido, é alguém que eu não quero nem tocar. O que o texto está dizendo é isso, que Jesus está nos desafiando a realmente tocar, a encostar, a orar por essas pessoas, a conviver com essas pessoas. Assim como Jesus tocou o leproso, nós somos chamados a tocar com palavras, com cuidado e presença para as pessoas que estão feridas ou que a gente acha que estão, que a gente acha que é diferente, né? A cura, ela começa quando a exclusão é quebrada pela compaixão. Isso é muito profundo. Para que haja cura, é preciso de ter compaixão, é preciso de ter entendimento, é preciso de ter compreensão, é preciso de ter respeito. E aí sim a cura acontece. Tá? Tem uma outra pensamento que eu separei do Russell Shedd, Dr. Russell Shedd. Aqui na Europa vocês não conhecem, não ouviram falar, muitos brasileiros eu sei que já escutaram muito. Dr. Russell Shedd foi um teólogo batista e, inclusive, ele é um fundador de uma editora muito famosa lá no Brasil e começou aqui em Portugal, mas não deu muito certo aqui. Ele foi para o Brasil e foi lá que o ministério dele deslanchou. E ele dizia que a lepra não era apenas uma doença física, é aquilo que o irmão Antônio falou ali. Ela era um símbolo da separação. Jesus não apenas curou o corpo, ele restaurou a dignidade. A pessoa, quando ela é curada, ela tinha dignidade restaurada. E isso, às vezes, a gente não consegue entender hoje em dia. O que é promover cura com a restauração da dignidade. Tá? Então, o desafio hoje é esse. O estudo é muito simples e curto, pequeno, mas a minha oração é que aquilo que Jesus está colocando no texto possa ter tocado na mente, no coração, que a gente consiga aprender alguma coisa, que a gente consiga pensar em como colocar isso em prática durante a semana, durante o mês, porque não adianta a gente ouvir alguma coisa e pronto, e ficar com aquilo. O ideal é que a gente escute, tenha um aprendizado, entenda aquilo que Jesus está falando e tente colocar isso em prática. Então, o desafio que eu gostaria de lançar é que a gente tivesse, nos breves momentos, a gente vai estar orando para encerrar, mas eu queria que a gente estivesse pensando em algum leproso para a gente estar tocando durante essa semana. Alguém que incomoda o seu coração, alguém que te repele, que automaticamente você quer ficar longe, que você não quer relação, porque de uma certa forma não te agrada estar muito perto, porque você não concorda, enfim. Tem uma série de oportunidades. Eu queria que cada um pensasse em alguém, tentasse mentalizar alguém e que a gente orasse, fizesse um compromisso com Deus de essa semana tocar no leproso, tocar em alguém, orar por alguém e promover a cura e restaurar a dignidade de alguém. Tá bem? Vamos orar. Eu queria convidar todo mundo a ficar em pé. Queria que a gente estivesse orando agora e eu coloquei aqui algumas coisas para a gente estar pensando, para a gente estar orando. Orar com coragem, por libertação. Tocar no leproso moderno, tocar no leproso que Deus trouxer à sua mente, que Deus trouxer no seu entendimento agora. Ser um reflexo de Cristo. Pelo menos numa parte, pelo menos num momento, num breve momento. Vamos pedir por discernimento, coragem e um coração misericordioso. Tá bem? Vamos orar então. Deus, nós nos colocamos de novo diante do Senhor aqui, Pai, pedindo que o Senhor incomode o nosso coração, incomode a nossa mente, no sentido de que as palavras desse texto que elas possam nos incomodar, que elas possam nos afligir no sentido de fazer com que haja alguma mudança, Senhor. Que o Senhor traga à nossa mente pessoas com as quais nós podemos praticar realmente o poder da cura,
que nós possamos tocar em um leproso que o Senhor colocar em nossa mente, que nós possamos ser o reflexo do Senhor para alguém, para a vida de alguma pessoa durante essa semana. Mas além dessa semana eu peço para que essas palavras tragam mudança em nossa mente, mudança de renovação de pensamento, de entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe a nossa vida, dê-nos uma semana abençoada e com a oportunidade de realmente ter alguém para estar orando, para estar encostando, para estar tocando. Que o Senhor mova o nosso coração, que nós possamos ter compaixão. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.